O homem só olhou para a mulher e já percebeu que ela estava prestes a morrer. Não continue andando. Tem algo errado com a estrada à frente. Quem você pensa que é? Só porque você diz que tem problema, então tem? Depois que eles foram embora, nós também seguimos devagar. Na estrada à frente, estavam os corpos da mulher e de quem a acompanhava. Me salva! Me salva! Eu sei que errei! Essa estrada tem problema! O Sugu estava certo. Eu consigo sentir. Assim que passarmos dessa linha, vamos entrar naquele estado de fúria. Se você for, eu não vou te salvar. Dabial enlouqueceu e matou o irmão mais velho brutalmente. Depois, ele foi para o outro lado da montanha. Isso dá uns 5 metros, né? Dabial não consegue nos ver. A mente dele está toda confusa agora. Enquanto não estivermos naquela estrada, acho que ele não vê nada. Dessa vez, eu não respondi e continuei subindo. Dá pra dizer que tivemos sorte. Antes de escurecer, realmente encontramos o corpo do pai do chefe Dai. Era igual ao que Lu Xiaowang disse. Metade do corpo estava enterrada na neve já congelado. Já tinha escurecido. Mesmo encontrando o corpo, não podíamos descer a montanha. Por sorte, o ator carregava uma barraca. Nós 3 decidimos nos espremer ali por uma noite. Só que na segunda metade da madrugada, eu acordei de repente. Vi uma sombra fora da barraca. Era a sombra de uma raposa farejando ao nosso redor. Sob a luz da lua, vi uma raposa vermelho vivo. Os olhos eram vermelhos. Tinha metade da altura de uma pessoa. Ao me ver, ela ficou meio assustada. Foi você que armou isso, né? Em seguida, vi o corpo do pai do chefe Dai se mexer de repente, como se tivesse voltado à vida. À frente dele apareceram 2 raposas de fogo. Então vi aquela raposa de fogo com as 2 pernas quebradas se arrastar com dificuldade até o pai do chefe Dai. Ela se ajoelhou ali na hora e eu fiquei sem reação. A barriga daquela raposa era bem redonda. Ela estava grávida. No fim, o pai do chefe Dai ergueu a espingarda e a matou. Então esse era o motivo? Mesmo assim, eu ainda preciso levar o corpo. Se você tem algum pedido, pode me dizer. Quanto à causa e efeito, eu não vou me meter. Na manhã seguinte, bem cedo, Lu Xiaowang disse que sonhou com um templo de raposas. Lá dentro eram veneradas 2 raposas grandes e 4 pequenas. Entendi. Eles queriam que eu construísse um templo para a família deles. Agora que os outros tinham sumido, o ator ficou responsável por carregar o corpo e foi até lá. Um homem forte, de uns 80 e tantos quilos, mas não conseguia tirar aquele corpo dali de jeito nenhum. Ao ver aquilo, eu sorri. Sempre dizem que os animais são simples, mas eu não acho bem assim. Pelo menos essa raposa tinha muitos planos. Tá bom, eu prometo. Vou mandar construir um templo para sua família no pé da montanha. Assim que terminei de falar, gritos de raposas ecoaram ao redor. Lu Xiaowang e o outro levaram um susto. Dá pra carregar! Dá pra carregar! E aquele corpo, que antes ninguém conseguia levantar, foi erguido de uma vez. Logo descemos a montanha. No caminho não tivemos problema nenhum. No meio do caminho vimos Dabiao e os outros. Para nossa surpresa, Lao Bao não tinha morrido. Quando nos viu, ele chorou de emoção na hora e ficou se desculpando sem parar. Continuando a descer, vimos o corpo do irmão mais velho. Ele ainda estava caído de bruços com os olhos fixos à frente. Era o caminho por onde subimos a montanha. Nos olhos dele, além do desespero, eu vi raiva, inconformismo e ganância. Mas tudo aquilo tinha acabado. Viemos em 7 pessoas e no fim 4 sobreviveram. Quanto ao templo daquele irmão mais velho, voltamos pelo mesmo caminho e dessa vez nem chegamos a vê-lo. Depois de descer a montanha, gastamos meio dia procurando gente para construir um templo de raposas no pé da montanha. Lá dentro foram veneradas 2 raposas grandes e 4 pequenas. Também acendemos incenso. Depois, ainda naquela noite, levamos o corpo do pai do chefe Dai de volta para Kikihar. Mais tarde voltei algumas vezes à montanha Changbai. O templo das 6 raposas virou a devoção daquele vilarejo. Os moradores disseram que aquele templo já existia havia centenas de anos. Eu apenas sorri, porque, naquela época, eu tinha ido ali por outro motivo. Eles jamais saberiam que aquele templo venerado nasceu de uma armadilha mortal. Mas isso é história para depois. Depois que voltei para Kikihar e Lu Xiaowang e os outros dividiram o dinheiro, fui até a casa do avô dele. O corpo foi entregue ao chefe Dai e nós 4 recebemos 210 mil. Mas eu mantive minha promessa e não fiquei com 1 centavo. Os 3 dividiram o dinheiro entre eles. Como eu precisava ir à casa do avô de Lu Xiaowang e os 2 carros tinham sido arranjados pelo ator, para facilitar, ele deixou um carro conosco. Logo chegamos à casa do avô de Lu Xiaowang. O velho era dono de livraria? Meu avô gostava de ler. Isso aqui é só uma parte. No porão ainda tem mais. A história da árvore sagrada deve estar num caderno de anotações. Preciso procurar. O velho não ficou a vida toda na montanha, né? Esses livros claramente foram trazidos de fora. Você conhece Harbin, né? Claro que conheço. É a capital da nossa província de Long. Antes nossa família morava em Harbin. Depois meu avô se mudou para as montanhas e nunca mais saiu de lá, até morrer. Ao ouvir isso eu não respondi. Peguei um livro e comecei a ler. Era um livro de meteorologia, falando sobre a relação entre o clima e as veias da Terra. Quanto mais eu lia, mais fascinado ficava, até soltar uma exclamação. Isso não é Feng Shui? Depois peguei outro livro. Esse falava sobre a origem da humanidade. O livro dizia que o ser humano é uma criatura de transição. O que quer dizer transição? Uma forma de vida temporária, que nasce da morte e morre da vida. O livro ainda dava um exemplo. A ideia era que, no mundo, a cada 200 anos, surge alguém com a mesma aparência. Isso é chamado de criatura de transição.